Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste e ouve neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez, quando juntos, na direção de seu Santo Espírito, examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos meditar hoje, mais uma vez, uma coisa bastante importante para nós nestes últimos tempos, sobre a grande tribulação. Como que vai ser essa grande tribulação? Tem muita gente, acredito eu, da forma como o Senhor tem me revelado, tem muita gente pensando que os fatos se darão de uma forma e, pelo que o Senhor tem me mostrado, acontecerá de uma forma diferente. Veja aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Deus, o Senhor Jesus falando aos Tessalonicenses através do apóstolo Paulo, ele diz assim sobre os que morreram e fala sobre o arrebatamento. Ele fala assim, não quero, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aqui a palavra já está nos falando do arrebatamento. Estava falando sobre os que morreram no Senhor, que para nós não perdermos a esperança, porque os que morreram, como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, também os que morreram vão ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Quando que vai acontecer isso aqui? Na vinda do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes deles para a salvação, para a vida eterna. Nós não precederemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja bem, aqui nós estamos sendo instruídos acerca da volta do Senhor. Quando que acontecerá esse arrebatamento? Na volta do Senhor. Não vai ter um arrebatamento antes da volta do Senhor. E ele não vai ser, de repente, secreto, escondido. Não. Com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Trombeta de Deus é um anúncio. É bem como o Senhor Jesus mostrou. Quando ele vier, vai ser como um relâmpago, que aparece de um lado e se vê lá do outro lado. E antes disso, vai acontecer muitas coisas antes disso. E aqui, na continuação aos Tessalonicenses, na segunda carta, o que antecede essa volta do Senhor é que vai ser a tribulação. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim, do versículo 3 em diante, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aqui é a grande tribulação. A vinda do Senhor, antes da vinda do Senhor, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia. A apostasia é o abandono da fé. O que é o abandono da fé? A pessoa não crê mais, não tem mais fé, não crê. Mas as igrejas estão cheias, as pessoas estão falando de Deus, mas o coração está longe de Deus, não estão crendo em Deus, estão crendo no dinheiro, estão crendo no poder político. Quantas pessoas esperançosas com a mudança da política que vai resolver os problemas, não vai resolver coisa nenhuma. Senão, este mundo seria uma maravilha, ou o Senhor Jesus Cristo seria um rei, o rei terreno, mas não é. Os servos de Deus não têm esperança neste mundo, este mundo está reservado para o fogo. Não vai melhorar, só vai piorar. Não tem melhora, como alguns ensinam, que a pessoa vai melhorando. Isso não existe na Bíblia, não está escrito na palavra de Deus. Se fosse melhorando, estaria cada vez melhor. Materialmente, para a vida carnal terrena, está cada vez melhor. Para quem é do mundo, não está preocupado com salvação, não está preocupado com a verdade, com a sinceridade, com o amor. Quem quer viver somente a sua vida terrena carnal, como diz lá em Gálatas, né?
As pessoas em Efésios serão infiéis, injustas, infiéis nos contratos, maldizentes, cheias de ódio, de rancor, não perdoam, não têm respeito pelos pais, nem pela palavra de Deus, nem por nada. E isso são os últimos tempos. São pessoas que estarão vivendo na grande tribulação, muitas dizendo que são cristãs, que estão servindo a Deus, mas na verdade servem o seu próprio corpo, sua própria carne. Então, aqui está nos alertando. A volta do Senhor não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, porque a operação do maligno é segundo a eficácia de Satanás. Segundo a eficácia de Satanás. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora imagina essa situação. A volta do Senhor está próxima. Só que antes dele vir, é necessário que venha a apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. Só estão olhando para a aparência. Querem ser cada vez mais ricas, poderosas, bonitas, tudo materialmente falando, humanamente falando. E aí entra Satanás na vida dessas pessoas. O espírito maligno, por não crerem a verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. E aí a pessoa acredita na mentira. E vai milhões e milhões de pessoas se entregando a essa vida de carnalidade, abandonando completamente a fé, não tendo esperança em Deus mais, somente nas coisas materiais. As pessoas ficam esperando somente nas coisas materiais. Aí o inimigo se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, mas Deus tem esse povo ainda que ele vem buscar. Muitos já dormiram, mas os que ficarem vivos para a volta do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a volta do Senhor, não precederemos os que dormem. O que está dizendo aqui? Está dizendo que na volta do Senhor vai ter muita gente servindo a Ele aqui na terra. Não estarão vivendo segundo as coisas materiais e terrenas, mas o inimigo estará afligindo essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, nos afligindo. Como que será isso? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele vai se colocar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Só Ele vai querer ser adorado. E nós vemos isso aqui em Apocalipse, capítulo 13. Diz aqui, no versículo 11 em diante, da besta que subiu da terra, outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O povo do mundo vai ser obrigado a adorar o maligno, adorar a Satanás, que estará parecendo Deus. Ele quer ser adorado. E faz grandes sinais, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta. E foi colocado o número, e quem não recebeu o número vai fazer com que sejam mortos os que não receberem esse número. Onde nós vamos estar nessa hora? Essa é a hora da tribulação. Você tem que adorar a besta. Você tem que adorar aquele que está lá sentado no trono. Ele é o rei. Você tem que adorar ele. Não vai ser falado assim, você tem que adorar o diabo. Você tem que adorar Deus lá. Deus você tem que adorar através daquele homem lá. E nós não vamos aceitar uma coisa dessa. Mas aquele que não aceita vai ser morto. Qual a nossa preocupação? Bom, se nós morrermos, estaremos com Cristo. Se estamos aqui, Cristo está em nós. Nós não temos muita preocupação, mas nós não queremos morrer. Se nos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. O cristão não deseja a morte é um inimigo. Sabemos que seremos ressuscitados e que estaremos com o Senhor nas mansões celestiais, mas não estamos buscando a morte de forma nenhuma, estamos buscando vida eterna, ao contrário da morte. E o inimigo, para forçar a pessoa a adorá-lo, ameaça com a morte. Mas nós estamos aqui firmados no Senhor Jesus. Como que nós vamos conseguir nos manter? Né? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem que é que resiste? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo, aquele que resiste, está em nós. E nós
nos firmamos em Deus. Mas e a nossa... Como que nós vamos suportar tudo isso? Como que nós vamos suportar toda essa luta, toda essa tribulação? Aqui em Apocalipse 12, diz assim, versículo 3 e diante, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui é o diabo perseguindo a Jesus Cristo antes do nascimento. Não aconteceu isso antes do nascimento? E depois do seu nascimento, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, o Senhor Jesus. Venceu a morte e foi com Deus, está reinando, está governando. E a mulher é a igreja, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, versículo 14 diz assim, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, fora da vista do anticristo, daquele que estará no trono, daquele que estará querendo governar, que estará ameaçando de morte a todas as nações. Nós estaremos num deserto. Essa é a retirada da igreja. É isso que as pessoas estão confundindo, que é o arrebatamento. Não é, não. O arrebatamento vai ser lá na volta do Senhor. Essa vai ser a grande tribulação. Enquanto estivermos lá no deserto, onde é o deserto? Será lá no Saara, no deserto de Atacama? Onde que vai ser isso? Um deserto terreno? Não, é um deserto espiritual. O que o servo de Deus faz? Qual a ordem de Deus para os servos dele? Ide por todo mundo anunciar o evangelho. Aquele que anuncia o evangelho está jogando semente. Um cai em boa terra, outro cai no meio das pedras, outra cai no meio dos espinhos. Nós não vamos poder semear mais. Por quê? Porque só haverá deserto. O mundo estará distante de Deus. Não tem mais terra boa para você lançar semente. Você não tem onde lançar semente mais. Ninguém quer receber a semente da palavra de Deus. Esse é o deserto que a igreja vai estar. Nós vamos estar proibidos de falar da palavra de Deus. Aquele que não adorar o maligno vai ser morto. Nós não vamos ficar nos mostrando, nós vamos passar um período muito difícil, muita tribulação, porque nós vamos passar dificuldades materiais. O diabo vai lançar da sua boca água como um rio para fazer tragar a igreja, mas a terra vai ajudar a igreja. O que é isso? São oferecimentos terrenos, coisas materiais para quem está com fome, para quem está com sede, o diabo oferece um rio de água. Então, aquele que está desejoso de coisas materiais, o diabo oferece um monte de coisas materiais, para que a pessoa abandone a fé, como o resto do mundo já tinha abandonado. Essa é a tribulação. Aquele que está firmado em dinheiro, aquele que está firmado em coisas materiais, aquele que está firmado nas coisas visíveis, na sua aparência, na sua sabedoria, vai ser enganado. Porque a verdade é a seguinte, esteja firmado somente em Jesus. Se você não crer a verdade, vai vir a operação do erro, porque quem não crer a verdade, vai vir a operação do erro por Deus e a pessoa vai acreditar na mentira. Essa é a tribulação material. Não se preocupe, virá uma tribulação de 10 dias. Não se preocupe com essa pequena tribulação que vocês estão passando, porque virá a salvação, virá a vitória. É promessa de Deus para nós também. Então, querido irmão, querida irmã, está para vir aí uma tribulação muito grande, materialmente falando, mas espiritualmente não vai faltar alimento para nós. Como não faltou alimento lá para o povo no deserto, nós estaremos num deserto, o mundo estará num deserto, mas nós estaremos recebendo o maná celestial todos os dias. Não nos faltará comida, enquanto o povo vai querer, leia para mim, veja aqui, ninguém mais vai entender a palavra, porque só entende pelo Espírito, mas nós estamos cheios, estaremos cheios, como estamos agora, continuaremos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e a toda a tua casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.